Olá, marhaba, tudo bem? Ismi Brisa Sócio, meu nome é Brisa Sócio. Assalamu alaikum. Estou aqui com mais um vídeo leitura para vocês. Veja só o significado de diversidade cultural. O que é diversidade cultural? O que é diversidade cultural? Significado. O que é diversidade cultural? Diversidade cultural são os vários aspectos que representam particularmente as diferentes culturas, como a linguagem, as tradições, a culinária, a religião, os costumes, o modelo de organização familiar, a política, entre outras características próprias de um grupo de seres humanos que habitam um determinado território. A diversidade cultural é um conceito criado para compreender os processos de diferenciação entre as várias culturas que existem ao redor do mundo. As múltiplas culturas formam a chamada identidade cultural dos indivíduos ou de uma sociedade. Uma marca que personaliza e diferencia os membros de determinado lugar do restante da população mundial. A diversidade significa pluralidade, variedade e diferenciação, conceito que é considerado o oposto total da homogeneidade. Atualmente, devido ao processo de colonização e miscigenação cultural entre a maioria das nações do planeta, quase todos os países possuem a sua diversidade cultural, ou seja, um pedacinho das tradições e costumes de várias culturas diferentes. Algumas pessoas consideram a globalização um perigo para a preservação da diversidade cultural, pois acreditam na perda de costumes tradicionais e típicos de cada sociedade, dando lugar a características globais e impessoais. Com o intuito de tentar preservar a riqueza da diversidade cultural dos países, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO, criou a Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural. A Declaração da UNESCO sobre Diversidade Cultural reconhece as múltiplas culturas como uma herança comum da humanidade e é considerada o primeiro instrumento que promove e protege a diversidade cultural e o diálogo intercultural entre as nações. Agora vamos ver a diversidade cultural no Brasil. Diversidade cultural no Brasil. O Brasil é um país incrivelmente rico em diversidade cultural devido à sua extensão territorial.
e a pluralidade de colonizações e influências que sofreu ao longo do processo de construção da sociedade brasileira. As diferenças são marcantes, visíveis, mesmo entre as diferentes regiões do país: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Nas regiões Norte e Nordeste, a predominância é das tradições indígenas e africanas, sincretizadas com os costumes dos povos europeus que colonizaram o país. Na região Centro-Oeste, onde predomina o Pantanal, existe ainda uma grande presença da diversidade cultural indígena, com forte influência da culinária mineira e paulista. No Sudeste e Sul, destacam-se costumes de origem europeia, com colônias portuguesas, germânicas, italianas e espanholas, que ainda hoje mantêm a cultura típica de seus países de origem. E tem outras ainda, viu? Além dessas citadas. Diversidade cultural indígena. A Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural prevê ações de preservação das múltiplas culturas de origem indígena e africana, como as línguas indígenas ameaçadas de extinção, além dos rituais e festas tradicionais do povo indígena e afrodescendente. Diversidade cultural e religiosa. A diversidade religiosa está intrinsecamente relacionada com a cultura. O chamado sincretismo religioso conceitua o processo de mistura e diversificação de várias religiões reunidas dentro de uma sociedade. No Brasil, por exemplo, a diversidade religiosa está na presença das várias crendices coabitando em um mesmo território, como os católicos, judeus, muçulmanos, hindus e etc. Crendices. Bom, então essa é uma leiturinha sobre o significado de diversidade cultural. Wassalamu alaikum. Give me a like, please. And até o próximo vídeo. Momento leitura. Tchau.